Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, mais uma aula nossa do nosso terceiro bimestre. Nossa aula agora é a número 2, aula de Química, primeira série do ensino médio. Nosso assunto de hoje será sobre íons, cátion e ânions e compostos iônicos na sequência dos slides, né? Lembrando que é uma revisão do nosso segundo bimestre, que a gente já começou a falar sobre esse assunto, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais e revisar o segundo bimestre, ok? Bom, compostos iônicos. O que são compostos iônicos? São compostos formados por átomos que têm a tendência tanto de perder e alguns têm a tendência de ganhar elétrons. Então, todo composto iônico é formado por átomos que perdem ou ganham elétrons, transformando a sua carga elétrica positiva ou negativa. Se ele perder elétrons, ele vai ficar com uma carga positiva, ou seja, vai ficar com mais prótons no núcleo do que elétrons na eletrosfera. Então, ele vai se tornar um íon positivo, carregado positivamente. E se ele perder elétrons, se ele ganhar esses elétrons, ele vai se tornar um átomo carregado negativamente. E ele, então, vai se chamar um ânion. Nós vamos ver isso na sequência. Aqui alguns compostos que eu coloquei, o sal de cozinha, o cal, né, que é o óxido de cálcio. Então, esses aqui são exemplos de compostos iônicos. Nós vamos ver também as características deles, como é que a gente encontra, em qual forma, qual estado físico que nós encontramos esses compostos iônicos na natureza. Nós vamos falar de alguns aqui. Bom, os átomos, então, como eu já falei, eles têm a tendência de perder ou ganhar elétrons, lembrando que, de acordo com a nossa tabela periódica, todo composto iônico, ele é formado por cátions, ele é formado por átomos que perdem e átomos que ganham elétrons. Os átomos que têm a tendência de perder elétrons são os metais. Os metais na tabela periódica, todos os metais têm a tendência de perder elétrons. Por que isso? Porque todos os metais, eles possuem de 1 a 3 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Então, todos os átomos metais que possuem de 1 a 3 elétrons na última camada, que é a camada de valência, têm a tendência de perder esses elétrons. E os ametais ou semimetais possuem de 4 a 7 elétrons na última camada. Então, todos os ametais têm a tendência de ganhar elétrons, receber elétrons, ok? Aqui eu coloquei alguns elementos químicos aqui que estão no estado físico dele mais sólido, que é hematita, calcita, gipsita, fluorita e orpimento. Bom, aqui vocês podem ver que são os íons envolvidos. A calcita, que o nome é carbonato de cálcio, ela tem o átomo de cálcio e o átomo carbonato. O carbonato, então, você percebe que ele está carregado negativamente. Então, quando o carbono e o oxigênio reagem no composto composto iônico com o cálcio, o carbonato, que é formado pelo carbono com O3, ele fica carregado negativamente. Se ele fica carregado negativamente, ele então é um íon ânion, porque ele está carregado negativamente. E o cálcio? O cálcio você pode ver que ele está carregado positivamente. Quer dizer que o cálcio perdeu 2 elétrons. Aí está bem claro no slide que ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu esses 2 elétrons, ele então tem 2 prótons a mais no núcleo do que 2 elétrons na eletrosfera. Ele perdeu 2 elétrons. E o carbonato, ele recebeu esses 2 elétrons, então ele tem 2 elétrons a mais na eletrosfera do que prótons no núcleo. Bom, para ficar mais claro,
a fluorita. A fluorita, então, é formada por cálcio e flúor. O flúor, então, ele perdeu um elétron aí, e esse o flúor, ele recebeu elétrons do cálcio, e como ele recebeu, ele se transformou em um ânion. Dá para ver pelo pontinho negativo aí. E o cálcio, ele perdeu 2 elétrons. Como o flúor, ele precisa, para se ligar aqui, o flúor, ele possui 7 elétrons na última camada, então ele só precisa de um. O cálcio, o fluoreto de cálcio, é formado por 2 átomos de flúor e um átomo de cálcio. Então, cada átomo de flúor recebe um elétron do cálcio. Então, precisou de 2 flúoros aqui. Então, cada átomo de flúor possui 7 elétrons na última camada e ele recebe um elétron do cálcio e o outro flúor, outro elétron do cálcio. Resultado, o flúor fica carregado negativamente, cada um, e se transformando, então, em um ânion. Cada flúor vai se transformar em um ânion, carregado negativamente. E o cálcio vai se transformar em um cátion, carregado positivamente. Eu tenho outros aqui que eu não vou ficar repetindo, porque fica muito cansativo para vocês, mas vocês têm uma ideia aqui. O óxido de ferro, o ferro ele se transforma em um cátion, o oxigênio ele se transforma em um ânion, porque ele recebeu os elétrons. Lembrando que o oxigênio são 6 elétrons na última camada, então ele precisa receber 2, né? E o sulfeto de arsênio também é a mesma coisa. O arsênio ele se transformou em um cátion, ele perdeu elétrons, e o sulfato ele recebeu esses elétrons do arsênio. Bom, vamos passar para o próximo slide para ficar mais claro ainda. Aqui eu peguei um átomo de lítio. O átomo de lítio eu peguei recortei lá da tabela periódica e coloquei aqui para vocês verem. Ele tem 3 elétrons. Os únicos 3 elétrons que ele tem para distribuição. Tá lá o número atômico dele, é o segundo elemento na primeira coluna, o segundo elemento da tabela periódica. Então, vamos lá. O lítio, ele tem 3 elétrons, então, na eletrosfera e, logicamente, ele tem 3 prótons no núcleo também. Então, esses únicos 3 elétrons vão ser distribuídos na camada eletrônica, K e L. A camada K cabe 2 elétrons, a camada L cabe 8. Mas o lítio só tem mais um elétron para distribuir. Então, ele vai usar a camada K 2 elétrons e a camada L ele vai utilizar um elétron. Então, ele vai ficar com um elétron na camada de valência, que é a camada L. Ok. Se ele só tem um elétron, ele faz parte, então, dos elementos metais. Se ele é um metal, a tendência dele é perder esse um elétron, né? Porque qual que é mais fácil? Ele ganhar elétrons ou perder? É mais fácil ele perder. Então, para ele completar a camada, ele teria que receber 7 elétrons. Então, ele é muito elétron para receber. Então, como ele é um metal, todo metal tem a tendência de perder elétrons. Então, esse lítio vai perder esse um elétron e vai se transformar em um cátion. Qualquer ligação química que for feita com o lítio vai perder esse um elétron. Qualquer ligação, vou repetir de novo. Qualquer ligação que o lítio fizer, ele vai ter que perder esse um elétron e vai se transformar em um cátion. Ele vai se transformar em um íon carregado positivamente, chamado de cátion. Okay? Aqui outro exemplo é o oxigênio. O oxigênio, então, ele tem 8 elétrons para distribuir. Ou seja, o número atômico dele é 8, ele é um ametal e a tendência dele é ganhar elétrons. Por quê? Porque você olhou na tabela periódica, você sabe que ele é um ametal e também é oxigênio, né? O oxigênio é gás, né, professor? Não, mas também se fosse qualquer outro elemento, desde que ele tenha de 4 a 7 elétrons na última camada, a gente já sabe que ele é um ametal, um semimetal. Perdão, ele é um ametal ou não metal, né? Todo átomo que tem de 4 a 7 elétrons na última camada, ele é um não metal, ou ametal também chamado.
Bom, no caso, esse oxigênio ele tem 8 elétrons na última camada, correspondendo então a 8 prótons, 8 partículas de prótons no núcleo. Mas quando vai distribuir eletronicamente, ele fica com 2 elétrons na camada K e fica com 6 elétrons na camada L. Lembra da nuvem eletrônica, que são 7 camadas? K, L, M, N, O, P, Q. Então, ele tem 7 camadas eletrônicas, mas o oxigênio só utiliza a camada K e L. Na camada L, que é a segunda camada que ele utiliza, ele só fica com 6 elétrons, perdão, com 4 elétrons aqui. Ok? Corrigindo, ele fica com 6 elétrons na última camada, 2 elétrons na primeira camada e 6 elétrons na última camada, que correspondem a 8 elétrons. Certinho? Como ele tem 6 elétrons na última camada, ele então tem a tendência de ganhar 2 elétrons. A tendência dele é ganhar. É mais fácil para ele perder esses 6 elétrons? Ou é mais fácil para ele ganhar 2 elétrons? É mais fácil para ele ganhar 2 elétrons. Então, quando ele recebe esses 2 elétrons, ele se transforma em um ânion. Um ânion. Esse ânion, ele está carregado, então, ele é um íon ânion, ou seja, ele está carregado negativamente. Certinho? Vamos lá. Os ânions. Então, nós vamos ver aqui a mesma coisa que eu acabei de falar, só que aqui está em texto, né? Os metais, eles têm a tendência de perder elétrons no curso de suas reações para formar cátions. E os não metais têm a tendência de formar ânions, porque eles recebem esses elétrons. É a mesma coisa que eu já tinha falado com vocês. Bom, aqui nessa primeira parte do nosso estudo, eu deixei essa questãozinha aqui para vocês responderem. Eu não vou responder agora, vou deixar vocês responderem aí no seu caderno. Lembrando que a nossa atividade é a questão e o resumo do texto dos slides. Não precisa copiar os slides, você vai fazer uma recapitulação desses slides, escrever com as suas próprias palavras no seu caderno, tá? Tem que ser escrita à mão. Agora, nós vamos para a nossa segunda etapa da nossa aula, continuando nessa mesma aula aqui virtual. Ligação iônica. Vamos para a segunda etapa da nossa aula, ligações iônicas. Bom, a ligação iônica, então, a tendência dele é ceder elétrons. Sempre ocorre entre um ametal e um metal. O metal vai ceder o elétron e o ametal vai receber esse elétron. Então, essa é a característica principal de uma ligação iônica, né? Aqui eu coloquei, o metal perde elétrons, se transforma em um cátion, né? E o não metal se transforma em um ânion, porque ele vai receber esse um elétron ali. Aqui eu coloquei uma tabela periódica, só para lembrar para vocês. Isso aqui vocês têm no livro de vocês, tem na internet, é bem fácil de achar. Então, nós temos o número atômico em cima, né, que corresponde ao número de prótons e o número de elétrons. Toda vez que você vê o número atômico, você vai lembrar, nossa, é o número de partículas positivas do núcleo e também corresponde ao número de partículas de elétrons na eletrosfera. Beleza? É isso que nós vamos utilizar nessa ligação iônica aqui, que eu quero que vocês tenham em mente. Aqui nós temos os metais alcalinos, né? Os metais alcalinos terrosos. Nós temos aqui também os metais em transição. Nós temos aqui os metais semimetais. Nós temos aqui os não metais, né? E nós temos os halogênios. São os gases, tem esses gases aqui, os gases nobres, né? Bom, nós vamos dar, não vou falar sobre isso agora, porque isso aqui foi a nossa matéria do bimestre passado. Se for necessário, nós fazemos uma aula só sobre isso novamente. Bom, as características dos metais alcalinos terrosos, né? A característica dele é condução elétrica, né? Muito forte, até porque quando o composto iônico começa a reagir um com o outro, o metal começa a reagir com o não metal e começa a liberar elétrons, a corrente elétrica é muito forte e até eles se estabilizarem e formar um cristal,
um cristal, porque a tendência dele é ficar sólido e formar um cristal, eles vão estar uma corrente elétrica muito forte ali. Então, eles são condutores de calor, reação explosiva, né? Vamos falar a verdade, reação explosiva. A tendência deles é de perder elétron e formar cátion, né? Todos os metais, altamente reativos, como eu falei, explosivo, formam compostos incolores, são moles e quebradiços, baixa tenacidade, são mais densos que os metais alcalinos apenas. Só para a gente ter uma noção de como é que são as características deles, tá? Bom, continuando. Aqui eu coloquei o sódio e coloquei o cloro, porque eu vou fazer uma reação entre os dois aqui e formar um cloreto de sódio, um composto iônico. Mas antes eu quero que vocês relembrem a distribuição eletrônica. Se vocês têm alguma dificuldade na distribuição eletrônica, é bom que vocês tirem essas dúvidas comigo, porque vocês vão precisar muito disso de agora para frente. O sódio, então, ele possui 11 de número atômico 11. 11 o quê? 11 prótons e 11 elétrons. 11 prótons, 11 partículas positivas no núcleo e 11 elétrons na eletrosfera. As camadas que eu utilizo é a camada K, L e M. Camada K, 2 elétrons, camada L, 8, camada M, 1. Então, a tendência do sódio é eliminar esse 1 aqui para ficar estabilizado. Então, ele vai dar esse 1 elétron para o sódio. Ele vai dar esse 1 elétron para o cloro. No caso do cloro, 17 de número atômico, ele tem 17 prótons, 17 elétrons. Usa, então, também 3 camadas, mas a última camada, que é a camada M, fica com 7 elétrons. Então, a tendência do cloro é o quê? Receber esse 1 elétron. Eu coloquei aqui ganhar, porque o slide estava errado, aí eu fui arrumar, tá? Aí a tendência dele é ganhar 1 elétron. E por quê? Como que ele está com 7 elétrons aqui, ele vai perder 7 elétrons? Não. Ele é um ametal e todo ametal, a tendência dele é se transformar em um ânion. Então, ele vai receber esse 1 elétron aqui. Vamos ver a reação? Aqui, pela fórmula de Lewis, né, que é o composto eletrônico, né, a fórmula eletrônica dele está aqui. O sódio eu vou colocar como bolinha e o cloro eu vou colocar os elétrons como estrelinha. Então, o sódio vai doar um elétron para o cloro e o sódio, então, vai se transformar num cátion, ou seja, num íon carregado positivamente, e o cloro vai se transformar num íon carregado negativamente, ou seja, vai se transformar em um ânion. Então, você vê que o cloro ganhou um elétron a mais aqui. Então, ele vai ter um elétron a mais na eletrosfera do que prótons no núcleo. Vamos voltar lá no slide? Quantos, então, que ele vai precisar, então? Aqui, no caso, ele já não vai precisar de mais nada. Ele já vai estar completo. Ele tinha 7 elétrons na última camada e precisava de mais um, ele recebeu. Por quê? Porque ele tinha 17 elétrons para distribuir. 7 ficou na última camada. Lembra lá? Então, vamos para o próximo composto. Aqui eu vou formar aqui a situação da reação. Como é que ficou? Para quem não se lembra da nuvem eletrônica, eu coloquei aqui na nuvem eletrônica bonitinha, desenhadinha do sódio. O sódio aqui, ele tem 11 elétrons, ele tem 11 prótons e 10 elétrons depois da reação, né? Depois da reação que ele perdeu esse elétron lá para o cloro, então ele ficou com 2 na camada K e 8 elétrons na camada L. Então, ele ficou com 11 prótons no núcleo e 10 elétrons na eletrosfera. Então, ele tem mais próton do que elétron, ou seja, ele está carregado positivamente com um maisinho aqui que corresponde a um próton a mais do que elétron. O cloro tem um menusinho aqui em cima, por quê? Porque ele ficou com um elétron a mais na eletrosfera, olha só. 17 prótons, está escrito errado, viu, gente? Não é rótons, não, é prótons. 17 prótons aqui no núcleo
de partícula positiva e 18 elétrons de partículas negativas na eletrosfera. Você vê que tem um elétron a mais na eletrosfera, por isso tem um menuzinho aqui do cloro menuzinho. Então, ele ficou com 8 elétrons bonitinho aqui pela regra do octeto, né? Aqui você vê bonitinho, ó, a primeira camada K, 2 elétrons, a camada L, 8 elétrons e a última camada que seria a camada M, ele doou esse elétron para o cloro. No cloro aqui, ele recebeu esse 1 elétron a mais. O cloro, 2 elétrons na última camada, perdão, na primeira camada, 2 elétrons K. Na camada L, 8 elétrons. Na camada M, 8 elétrons agora que ele recebeu esse 1 próton, né? Antes ele só tinha 7. Certinho? Isso aqui foi o resultado da nuvem eletrônica. Isso aqui é a reação que aconteceu aqui. Cloreto de sódio. Bom, esses compostos aqui de íons, sódio e cloro, eles se atraem, então, por uma força de atração eletrostática. Então, assim, todos esses átomos, até eles se manterem equilibrados, eles ficam em um movimento desordenado ali, tentando achar um equilíbrio dentro da reação, até eles doarem. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, até os átomos doarem e receberem elétrons, leva um tempo nessa reação. Toda reação composto químico feita em laboratório leva um tempo para os compostos reagirem e formar substâncias. Esse tempo é o tempo dos átomos se organizarem entre si, doarem e receberem elétrons, reagirem entre si. Quando até eles se reagirem, eles fazem um movimento desordenado, então é uma força eletrostática muito grande ali. É a hora que conduz a eletricidade, é a hora que pode ser explosivo ou não na reação, né? E na hora que eles se estabilizam, eles formam um sal, eles formam um cristal duro, eles entram na reação sólida. Aqui eu vou mostrar, tem um desenho ali sobre os cristais. O sal de cozinha, por exemplo, ele forma um cristal. O cloreto de sódio, o pó branco no microscópio, também forma cubinhos, que eu vou mostrar aqui. Olha só, cristais de cloreto de sódio. Se você olhar o cristal o sal de cozinha no microscópio, você vai ver um monte de cubinho, que é um monte, milhões e milhões de átomos de cloro e de sódio que reagiram entre si, formando esse composto iônico sólido cristalino, né? Aqui é uma outra reação, distribuição eletrônica do potássio. O potássio aqui, o número atômico 19 e o hidrogênio, o número atômico 1. O hidrogênio é uma exceção da tabela periódica, então ele não é um metal, ele é um gás, né? Só que como ele só tem um elétron, eu não posso tomar o único elétron que o hidrogênio tem, ele só tem um. Ele não tem outro, ele só tem um elétron. Ou seja, ele tem um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera. Eu não posso tomar o único elétron do hidrogênio. O hidrogênio não pode, de forma nenhuma, doar esse um elétron. Ele não pode dar esse um elétron para ninguém. Então, o que ele tem que fazer? Tem que receber mais elétrons, para completar 2 elétrons na única camada que ele tem, que é a camada K. Então, o que vai acontecer? Quando o potássio vai fazer reação com o hidrogênio, o potássio vai ceder um elétron para o hidrogênio. Aqui é a fórmula eletrônica. O potássio, ele vai doar esse um elétron para o hidrogênio vai se transformar em um íon ânion e o potássio vai se transformar em um íon cátion. Então, ele vai carregar positivamente, porque ele vai perder um elétron, o potássio, e o hidrogênio vai se carregar negativamente, porque ele vai ganhar um elétron. Ok? Tá bem explicadinho aqui, né? Hidreto de potássio, que é a reação, que é o composto iônico, né? Resultado dessa reação. Aqui nós temos outra reação, que é o cálcio. O cálcio é o número atômico 20 e o cloro, número atômico 17. Então, nós temos, eu já fiz a distribuição aqui para vocês, o cálcio 20, distribuindo, ele fica com 2 elétrons na última camada aqui, e o cloro, ele fica com 7 elétrons. Então, o cloro vai receber um elétron e o cálcio vai doar 2 elétrons. Espera aí, para tudo. Como que o cloro vai receber 2 elétrons se ele já tem 7? Muito simples resolver isso aqui.
É fácil de resolver. É só eu pegar 2 cloros. Então, eu vou fazer uma reação com cálcio com 2 cloros. Vamos continuar então? Continuando aqui, recapitulando, o cálcio vai ser obrigado a fazer ligação com 2 cloros, porque cada cloro só pode receber um elétron. E o cálcio, ele para se manter estabilizado dentro do composto, cloreto de cálcio, ele vai ter que doar 2 elétrons. Então, cada cloro vai receber um. Por isso, a reação fica aqui, ó, cálcio e o cloro são 2 átomos de cloro e 1 átomo de cálcio. Aqui a reação, a fórmula de eletrônica, o cálcio vai doar um elétron para um cloro e vai doar outro elétron para outro cloro. Então, são 2 cloros para um cálcio. O cálcio tem 2 elétrons, vai doar um elétron para cada cloreto. Formando, então, aqui, ó, então são 2 átomos de cálcio para 2 átomos de cloro para 1 de cálcio. Então, a fórmula eletrônica fica assim, ó. Então, o cálcio perdeu 2 elétrons, continuando aqui, né, recapitulando onde a gente parou. O cálcio fica com 2 elétrons a menos, né, então ele se transforma em um cátion positivo. E o cloro, e cada cloro vai ficar com um menuzinho aqui, porque ele vai perder um elétron, né, cada um. Bom, aqui chegamos à atividade. Eu quero que vocês façam essa atividade aqui, respondam e passem também, lembrando que as 2 atividades é a nossa tarefa e também o resumo desses slides, ok? É isso que eu tenho aqui para vocês hoje, então fique com Deus e aguardo aqui as perguntas sobre a nossa aula, ok? Tchau, tchau!